Vamos começar falando da dosimetria. Alcolumbre, após pressão, porque ele só funciona assim, pautou a derrubada do veto do Lula à dosimetria dos presos políticos para o dia 30 de abril. Mas para que ele, enfim, reabrisse o Congresso, que ele mantinha fechado, um acordo precisou ser feito. A sessão aconteceria desde que os parlamentares se comprometessem a não cobrar o Alcolumbre pela instalação da CPI do Master. Porque, em tese, o requerimento deveria ser lido na sessão do Congresso. Segundo o Alcolumbre, a Polícia Federal já está investigando, o Ministério Público já está investigando, o Vorcaro está delatando. Então, para que causar o caos político em ano eleitoral? Assim, podemos então concluir que o Alcolumbre manteve o Congresso fechado porque não queria abrir a CPI do Master. E esse acordo acabou sendo uma saída, mesmo que momentânea. E vocês lembram por que o Alcolumbre pode, e olha só, eu disse pode, estar com muito medo de uma CPI do Master? Polícia Federal vê a atuação central de aliado de Alcolumbre em aporte da Previdência do Amapá. A polícia afirma que o dirigente influenciou decisões que levaram 400 milhões da Previdência do Amapá ao Banco Master. E só para ficar claro, esse aliado é o ex-tesoureiro de campanha do Alcolumbre, que foi parar nesse cargo lá na Previdência por indicação do Alcolumbre. Essa indicação do Alcolumbre direcionou 400 milhões da Previdência do Amapá, dinheiro do trabalhador, para o Banco Master. Esse cara sofreu busca e apreensão e hoje é investigado pela Polícia Federal. E após esse ocorrido, ele saiu do cargo. Tipo, no melhor estilo, não vou ser visto para não ser lembrado. E aí voltamos no ponto onde Alcolumbre não quer de jeito nenhum a CPI do Master, porque esse ocorrido com certeza será a pauta dentro da comissão. E pra quê, né? Já tem muita gente investigando. Eu não consigo ainda tratar com naturalidade a obstrução que os nossos políticos estão cometendo nas investigações em andamento, como também na CPI do INSS e na CPI do crime organizado. Porque, galera, eles não querem que esses temas sofram escrutínio público e político. Porque, caso vocês não saibam, o Alcolumbre também se recusou a prorrogar a CPI do crime organizado, que, assim como a do INSS, também havia chegado no escândalo do Master. Como que isso pode ser tranquilo, de boas? Em qualquer democracia do planeta, isso seria um escândalo e o Alcolumbre seria pelo menos afastado. Mas isso aqui é Brasil. É só mais uma matéria escandalosa de jornal, onde no dia seguinte vira uma matéria velha. Em nome dos presos políticos do dia 8, a oposição se comprometeu a não cobrar a CPI do Master. Ou seja, a pauta que mexe com a vida de pessoas foi usada como barganha para se evitar uma investigação em cima da maior fraude financeira da história do Brasil. E isso é nojento. Mas foi exatamente o que aconteceu e, sei lá, vida que segue. O segundo tema é a indicação do Bessias. Alô? Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom. A primeira vez que escutamos o nome desse cara foi quando ele, juntamente com a Dilma, atuaram para obstruir a justiça. O termo de posse seria o termo que declarava o Lula ministro, e se a APF fosse lá buscá-lo, ele apresentaria o termo e declararia ter foro privilegiado, de modo a impedir sua prisão. Bessias foi esse garoto de recados. E isso é um fato público. Então, esse garoto de recados que ia ajudar na obstrução de justiça agora pode chegar ao topo como ministro da Suprema Corte. Alcolumbre recebeu a indicação do Lula no ano passado e sentou em cima. Todos os ministros são sabatinados no Senado e lá eles são aprovados ou reprovados. Vocês compreendem que os nossos senadores aprovaram o Zanin, ex-advogado do Lula, e o Dino, o militante comunista de forma declarada? Podemos dizer que o erro foi deles, mas fomos nós que os colocamos lá. Senador não é puxado por voto, leva quem a maioria votar. E nesse caso, escolhemos muito mal. Mas deixa eu voltar aqui porque é fácil só ficar xingando pra caramba. Eu preciso realmente te explicar o que levou a isso. Todos sabem que o Alcolumbre não queria o Messias para vaga na corte. Ele queria Rodrigo Pacheco, o cara que em breve vai fazer o L publicamente. E nesse momento, eu só vou pensar que o Rodrigo Pacheco só fez o que fez, só chegou onde chegou, com o voto dos bolsonaristas. O meu voto, aliás, porque eu queria tirar a Dilma, eu estava bem intencionada. Grande erro. Mas enfim, sentado em cima da indicação Alcolumbre estava, sentado ele ficou. Até quarta-feira.
O que teria mudado a cabeça de Alcolumbre? Abre aspas para o Jota. De acordo com relatos de aliados, antes da bandeira branca com o governo, que no caso seria pautar a indicação do Messias, Alcolumbre teria demonstrado interesse em diretorias no Banco Estatal, da Anatel e da ANEEL. Fecha aspas. E, meu Deus, longe de mim dizer que esse é o caso. Mas, ao longo da história tupiniquense, assistimos várias investigações nessas agências pelo crime de tráfico de influência. Tipo, o ano era 2013 e a matéria é do Reinaldo Azevedo. Escândalo bilionário. Deputado do PT, amigo de Lula, pergunta a conselheiro da Anatel quanto ele cobra para resolver uma pendência da Oi com o Estado, que chega a 10 bilhões de reais. O nome disso? Propina. E, de novo, eu não estou dizendo que o Lula está abrindo mão da sua própria prerrogativa de indicar esses nomes para os senadores para que eles possam colocar pessoas dispostas a negociar no balcão. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a história me faz ficar com o pé atrás do porquê uma indicação a uma agência de uma estatal pode fazer um político mudar radicalmente de ideia e negociar a sua própria vontade. Eu acho um fenômeno muito curioso. Só isso, eu sou uma pessoa curiosa. Ainda pode ser curioso na democracia brasileira. Mas eu contei tudo isso porque o Alcolumbre fez o dever de casa direitinho. Ele, de fato, pautou a sabatina do Messias para um dia antes da derrubada do veto à dosimetria. E o pior, os votos dessa bagaça são secretos. Nós, eleitores, não temos o direito de saber se o cara que nós votamos está votando conforme a nossa vontade. Afinal, ele está ali para nos representar. Ou deveria estar. E aqui nós temos a CNN dizendo que a oposição avalia que o voto secreto pode favorecer a aprovação do Messias, porque já que o eleitor não está vendo, não vai ficar sabendo, então não vai encher o saco deles. Em minha livre adaptação. E eles juraram que salvaram a democracia. Só que no Brasil é sabor democracia, lembra? Sabor. Aparentemente, o Alcolumbre pensou em tudo para se dar bem tanto com a oposição quanto com o governo Lula. Messias pode ser aprovado no dia 29 de abril e nós, oposição, nem poderemos ficar bravos, porque no dia 30 estaremos felizes com a dosimetria. Logo, o trauma gerado pela indicação e aprovação do Messias vai ser neutralizado. Mais uma vez, em cima da vida de pessoas que foram consideradas peças num jogo político. Não é possível que esses senadores achem isso normal e não é possível que eles acham que votar a derrubada do veto da dosimetria é um favor imenso que eles estão nos fazendo. Eu acho que os nossos políticos, agora em 2026, ainda não entenderam o nível de maturidade política que nós atingimos. Mas olha, senadores, a verdade uma hora aparece. Ainda mais no Brasil de 2026, onde a imprensa está vivendo pelo circo pegando fogo. Afinal, tá dando engajamento. Os que votarem pela aprovação do Messias serão cobrados politicamente e serão expostos, um a um, porque é assim que se funciona numa democracia. Você pode fazer o que você quiser, mas você colhe os frutos do seu ato, seja uma maçã madura ou uma banana podre. E o mais cabuloso de tudo é a triste constatação de que os caras que nós elegemos podem estar felizes de esconderem seus votos de nós, eleitores. A política se transformou em qualquer coisa, menos a realização da vontade popular. Vide Alcolumbre pedindo uma CPI que preenche todos os requisitos de ser aberta. E ninguém fazer nada é simplesmente desesperador. Você entende a importância do seu voto no Senado esse ano? E o seu Valdemar, que me desculpe. Senador que não fizer comprometimento público, registrado, com as nossas pautas, não terá o nosso voto. Sério, não conta com isso. Pode socar 50 fotos do presidente no santinho. Nós vamos cobrá-los publicamente, porque, diferente do que se entende hoje em dia, isso sim é democracia. Mas beleza, vamos para um outro acordo que vem se desenhando. E dessa vez de maneira não tão explícita, mas já observada. Eu vou precisar que você preste atenção nesse diálogo aqui que rolou no UOL, que na sequência eu vou explicar. Não, uma pergunta só, senador, muito rapidamente. O senhor mencionou há pouco o fato de o ministro Alexandre de Moraes ter desengavetado lá uma ação que é de 2021, que rediscute a ferramenta da delação premiada. Né? Ele acabou de se servir de uma delação do Mauro Cid para escorar a condenação do Bolsonaro, dos cúmplices dele na trama do golpe. Né? Acha que o Supremo, dependendo de decisões que tomar, pode como que abrir uma porta para uma ação de revisão criminal do Bolsonaro e desses que acabaram de ser condenados no caso do complô do golpe?
Às vezes o Supremo Tribunal Federal no Brasil hoje é uma imensa porta giratória. Você não sabe para que lado vai abrir, de que forma vai abrir, mas ela abre sempre quando os interesses são poderosos. Então, é possível, sim, não tenho dúvida. Você testemunha a minha posição com relação aos julgamentos que nós tivemos ali, conduzidos pelo ministro relator Alexandre de Moraes. Eu entendo que teve um abuso extremo, condenações por condutas que não estão suficientemente demonstradas, a defesa cerceada a todo instante, e no contexto de tribunal atacado, isso foi aceito, foi abraçado pelos demais ministros da turma. Né? Essas pessoas não tiveram direito ao duplo grau de jurisdição, por exemplo. Então, acredito sim que ele vai ter mais adiante revisões, não tenho dúvida, e tenho falado isso já há bastante tempo, antes de CPI do Master, antes de contrato da doutora Viviane, antes disso tudo eu já apontava que certamente teremos revisões, porque a legitimidade, a base da justiça é a credibilidade, e hoje isso não existe mais no Supremo. Vocês entenderam? Está sendo discutido se o fato do Alexandre ter tirado da gaveta a DPF que limita as delações pode impactar o julgamento do golpe, já que as condenações foram encostadas no depoimento do Cid. Quer um exemplo claro? Não tem minuta do golpe. Ela não existe dentro do processo. Mas o Cid falou e pareceu bem coerente para os ministros. Então, dane-se se não tem minuta. E esse foi só um exemplo dentre vários que eu poderia citar aqui. E nisso, o Alessandro Vieira diz que sim, que pode impactar sim o julgamento do golpe, porque muita coisa ali foi aceita porque a alegação era de que o governo Bolsonaro atacava os ministros da Suprema Corte porque ele desprezava a democracia, porque ele queria acabar com a democracia. Mas do momento que você tem casos de corrupção envolvendo ministros, no plural, da corte, além do autoritarismo percebido pela sociedade, segundo pesquisa recente, então será preciso rebobinar a fita, porque o aceitável agora não é tão aceitável assim, porque, galera, as pessoas do 8 de janeiro, do pipoqueiro ao presidente Bolsonaro, não tiveram sequer direito ao duplo grau de jurisdição, algo que está na Constituição. Isso foi entubado como válido porque os caras disseram que era necessário para salvar a democracia. Mas, como o senador disse, a base da justiça é a credibilidade. Naquele momento do julgamento do golpe, as pessoas foram levadas a acreditar que a corte estava agindo por um bem maior. Com os escândalos pipocando no noticiário, essa narrativa derreteu. Hoje, a maioria da população, segundo as pesquisas, não acredita que houve uma tentativa de golpe, coisa nenhuma. E além de todas as violações no julgamento, a população percebe que as penas foram muito pesadas, que aquilo ali não foi justiça, foi algo parecido com vingança. E quem disse isso não foi eu, porque eu não sou doida, quem disse isso foi o jurista Maierovitch. E aí, com todo esse novo cenário se apresentando, os políticos e jornalistas já pensam que a revisão desse julgamento será praticamente inevitável. Até porque, e aqui é uma opinião minha, tá? Opinião. O possível propósito de tudo isso deu muito errado. Queriam tirar o Bolsonaro da disputa eleitoral, mas hoje o seu filho, Flávio, está em primeiro lugar nas pesquisas. A sociedade sente que precisa fazer isso para corrigir todos os erros que foram cometidos, desde o Lula ser eleito até a prisão do morador de rua do 8 de janeiro. Talvez não tenha sido para salvar a democracia, talvez tenha sido para salvar alguns ministros do próprio Supremo. Eu disse talvez, por favor, não me prende. Mas eu falei de acordão, né? Onde ele estaria? A sensação é que a estratégia pode ser fornecer algo que a direita defenda e com isso acabar inviabilizando a delação do Vorcaro. Se essa DPF acabar sendo aprovada, é óbvio que haverá uma movimentação jurídica em cima da delação do Cid, porque todos nós assistimos esse vídeo aqui. Possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Será que nós poderemos estar chegando no ponto onde vão colocar em risco o julgamento do golpe Tabajara para dificultar a delação do Vorcaro? Eles vão entregar a mão para não perder o braço? E se isso acontecer, como que a direita vai se comportar? E como isso é uma possibilidade que eu estou enxergando ali no horizonte, a reflexão começa desde já.
Fachin disse nesta sexta-feira que não tem prazo para julgar essa DPF pedida pelo Alexandre, mas quanto tempo ele vai conseguir segurar isso? Cheia de dúvidas estou e para uma pessoa ansiosa isso é suco de sofrimento. E para encerrar, eis o momento que estamos. Investigação pressupõe indícios de crime, diz Gonê sobre cobranças para investigar ministros do STF. Ou seja, o Paulo Gonê, apadrinhado por Alexandre em seu cargo, não está vendo 129 milhões de motivos para uma investigação nos ministros. Em contrapartida, o Gonê viu indícios de crime ao presidente da Unafisco, que se tornou investigado após criticar o inquérito sobre supostos vazamentos de dados sigilosos de ministros do Supremo. Ele criticou. Mas viajar em jato, ter contrato milionário, visitar a mansão, trocar mensagens secretas às vésperas de prisão, interceder junto ao Banco Central, encontrar o presidente do BRB na mansão do cara, não são indícios de crime. Nada disso merece uma investigação. Mas se ele tivesse criticado algum ministro do Supremo, aí... como ousa? Esse aí é o Paulo Gonê, ou PGR, que segue bravamente segurando as pontas. Mas veremos quanto peso ele aguenta segurar, porque a mídia, pela primeira vez, tá muito em cima. Aguardando ansiosamente as cenas dos próximos capítulos de House of Cards, uma produção 100%